A segunda fase do processo de engenharia de software adotado consiste na especificação, onde recupera os dados da análise e tem o objetivo de definir os requisitos do usuário através de um documento de requisitos. Então, no final, vocês vão observar um documento de requisito que serve de orientação para os stakeholders do processo, ou seja, programadores e designers. As atividades contidas nessa fase de especificação são a especificação de requisitos, os guidelines, resultados na parte de padrões gráficos visuais, e a arquitetura de informação, a arquitetura do sistema. Bom, na atividade de especificação de requisitos, ou seja, aqui é identificado os requisitos de usuário, ou seja, requisitos funcionais, aqueles que vão estar sendo utilizados na interface, de uma certa forma vão estar impactando no contexto funcional da interface, ou seja, aqui representado por meio do caso de uso, que é uma forma mais gráfica, inclusive para compreensão dos stakeholders envolvidos no sistema, né, todos os stakeholders, usuários, administradores, até os próprios desenvolvedores, de forma a atender aqui a apresentar as tarefas, né, de cientistas, adultos e crianças, e também o que ocorre é a descrição desses requisitos, ou seja, desses casos de uso. Aqui temos um exemplo do caso de uso. Esse aí é o exemplo geral, onde encontramos aqui a figura do administrador, do cientista, do adulto e da criança. Observem que determinados casos de uso são comuns para os diferentes perfis do sistema e que é fundamental essa visualização do caso de uso e também sua descrição de forma a atender às próximas etapas do projeto de interface. No caso aqui, além dos requisitos funcionais descritos pelos casos de uso, é necessário uma definição dos requisitos não funcionais. No caso de interface, seriam as metas de usabilidade, que vão ajudar, inclusive, na fase de prototipação, no contexto da usabilidade. Quais seriam os princípios de usabilidade esperados nessa interface? Nesse caso aqui, os princípios de usabilidade destacados são a eficácia, ou seja, um sistema teria que funcionar, as funções contidas nele, e também essas funções deveriam ser eficientes, rápidas e intuitivas. A satisfação subjetiva deveria atender às diferentes perspectivas dos perfis de usuários, deve atender a cientistas de forma mais científica, a usuários leigos de forma mais apresentada e a usuários crianças de uma forma mais lúdica. A facilidade de aprendizagem e memorização contaria com os padrões web, né, estruturas de navegação global, lateral, convenções web, inclusive do próprio Felipe Memória, né, que a gente utiliza nesse artigo para dar essa facilidade de aprendizado e memorização. Baixa taxa de erros seriam aplicados nos testes de habilidade realizados com formulários do sistema, e consistências e padrões e design minimalista, a natureza semiótica do contexto gráfico apresentado no projeto, bem como a flexibilidade, ou seja, possíveis saídas de acesso, não só as triviais estruturas de navegação presentes, como migalha de pão, o uso de navegação auxiliar, etc., estariam também num rol aí dos requisitos não funcionais. Bom, a base do modelo de tarefa, com base no modelo definido lá na fase de análise, o caso de uso e caso de uso, foi possível definir aqui a outra atividade, que é a arquitetura de informação, ou seja, a arquitetura do sistema, onde foi necessário organizar, ou seja, o conteúdo específico, né, os conteúdos apresentados, propor o sistema de navegação através de um menu, através de busca, através de recursos de navegação, e o sistema de rotulação, palavras e símbolos, ícones que seriam utilizados nesse contexto. E os aspectos funcionais relacionados ao sistema de busca, dos quais vão servir para a equipe de desenvolvimento que está propondo o sistema para o qual a interface pretende ser implementada. Bom, aqui temos um exemplo do documento de requisito que apresenta a arquitetura de informação.
Nesse caso aqui, nós temos um modo cientista-administrador, no qual proporciona a interação através de um login, e aí vocês observem que tem uma densidade bem maior da pesquisa e também do acesso às informações, uma vez que as rotulações e estruturas aí apresentadas se adequam a esse tipo de usuário. Da mesma forma que se adequam aos demais usuários, como um cientista, colaborador, o adulto, de uma forma mais representativa, né? Um bom exemplo são as imagens, que às vezes tem são imagens científicas e imagens apresentativas, e uma interface onde contaria com aspectos lúdicos para chamar a atenção ou tornar a interação mais atrativa para o público infantil. Bom, outra parte da especificação consiste na definição dos guidelines, que consiste aí, ou seja, se define como padrões gráficos visuais adotados pela interface. No caso aqui foram levantados a identidade visual, que já existia no próprio museu, os padrões de cor a serem utilizados nas estruturas de navegação, a família tipográfica adotada e as primeiras impressões dos grids, ou seja, a organização do grid de uma página inicial, de uma página de uma determinada tarefa. Aí se definiu aí alguns critérios para esses grids em cima da arquitetura de informação dada anteriormente. O resultado disso são wireframes. Aqui nós temos o wireframe da página inicial, ele com medidas e ele aqui com informações já numa natureza mais apresentativa do que seria a interface original. Bom, no final, a especificação resulta em um documento de requisito, certo? Onde apresenta aqui alguns artefatos, como caso de uso, modelo de tarefa, que inclusive veio da fase de análise, arquitetura de informação com o mapa de fluxo que nós apresentamos, que foi apresentado, proposta, padrões gráficos visuais, o wireframe, e o resultado disso é um documento de requisito que vai servir para a fase de implementação e prototipação que circunda aí o modelo proposto. Vou mostrar a vocês aqui agora, só para ilustrar, o documento de requisito. Esse aqui foi a primeira versão do documento de requisito, certo? Deixa eu diminuir aqui só a título de informação. Esse documento foi distribuído e segue a base bastante aí do Somerville, onde oferece algumas perspectivas para os diferentes stakeholders do processo.